acusação muito grave. E como é que você vê essa situação toda e também envolvendo esse lance aí da expulsão, que obviamente, né, um lance de jogo perde totalmente a relevância diante de uma situação grave como essa. Vou falar. Bom, aproveitar que está na tela, vou falar rapidamente desse lance, depois eu falo da parte que para mim é mais importante. Do lance aqui, nesses últimos 10 dias a gente teve três situações muito parecidas. No jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro, que o Rafael Claus expulsou sem olhar para VAR nem nada, jogador do Grêmio que agora me foge de nome, mas fui no jogo contra o Atlético Mineiro. Aí, no meio de semana, São Paulo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o juiz não expulsou o Júnior Alonso e o VAR não chamou. E agora, o juiz não expulsou o Caio Paulista e o VAR chamou. Ou seja, são 3 jeitos diferentes de lidar com o mesmo lance. Isso, para mim, não pode acontecer. Nesse caso, tanto no caso do Atlético Mineiro no meio da semana, quanto no caso de agora, eu acho que cabe a interpretação do árbitro, porque no caso do Atlético Mineiro no meio da semana tinha o Bruno Fux na jogada, e neste caso agora tinha o Everton saindo. O juiz deu amarelo nos dois casos, o VAR não deveria entrar em nenhum dos dois, ou que entre nos dois. Não dá para em um lance o VAR chamar e no outro não chamar. Aí, para mim, falta o critério, falta, enfim, falta qualquer coisa, falta profissionalismo, treinamento, tudo isso. Para mim, os dois casos são de interpretação. E os dois casos eles não deveriam ter sido usados no VAR. Para mim, o que o juiz decidiu no campo deveria ter sido feito, assim como aconteceu no Atlético Mineiro e São Paulo, para mim deveria acontecer hoje no Palmeiras e Criciúma. Foi o que aconteceu no Grêmio e Atlético Mineiro, e são 3 lances muito parecidos, e é curioso como cada um teve um procedimento, cada um teve um critério. Sobre a acusação do Caio Paulista, é um caso gravíssimo, especialmente, né, claro, se ele for comprovado. O Palmeiras não pode ter nenhum tipo de passar a mão na cabeça nem nada. Comprovou, amigo, obrigado por tudo, tchau. Aliás, obrigado por nada e tchau, né? Porque comprovou a agressão, não tem papo, é tchau, vai embora, não pode ficar mais nenhum dia no clube, rescinde, se vira e depois você segue a sua carreira, faz o que você quiser, mas não pode permitir que um jogador continue. A questão é um caso complicado, porque a moça não registrou um BO, segundo o Palmeiras, né? Não registrou um BO por agressão, o Caio nega, e no momento não há nenhuma comprovação da justiça, então a gente tem que aguardar. Recentemente, o Palmeiras passou por um caso parecido com o do Dudu. Na época, o Dudu, inclusive, foi para o Catar. Era outra gestão. O caso foi investigado e a conclusão foi que o Dudu não agrediu a mulher nesta ocasião. Lembrando que há um tempo, em 2005, eu não vou lembrar agora, o Dudu já tinha sido condenado por esse mesmo caso. Mas neste caso em si, quando o Dudu foi para o Catar, foi comprovado, a justiça comprovou, indicou que o Dudu não tinha agredido. Então, nesse caso, temos que esperar aí a investigação e, comprovada a agressão, olho da rua para o Caio Paulista. Vitão. Bom, vamos lá. Sobre o lance em si. Para mim, futebol é que nem Vegas. O que fica em Vegas, acontece em Vegas, fica em Vegas. Eu sou contra o lixo do VAR sempre. Eu acho isso um inferno, uma coisa maldita. Eu sou sempre contra esse lixo. E para mim era lance para amarelo, mas admito o vermelho na hora. Chamar, eu acho um circo. Então, se desse o vermelho na hora, não seria a minha interpretação, mas eu entendo. Chamar, acho uma palhaçada que não vai ter grande repercussão, porque o jogo estava decidido, 4-0, ninguém tá nem aí. Sobre Caio Paulista. Primeiro, assim, eu acho que é a briga mais sem sentido da história de Palmeiras e São Paulo. Mais sem sentido, assim, não é. Mas se ele fosse o melhor jogador do mundo ou pior, não entra na discussão específica, tá? Porque me incomoda um pouco isso. O time tá bem, então não pode jogar pedra. Quer dizer que se for rebaixado, pode invadir o CT e bater? Então o critério tanto faz se fosse o Roberto Carlos, se fosse o Dudu, então assim, mas o Caio Paulista. É muito difícil opinar sobre esse caso, porque tem 2 preceitos que eu acredito e eles se chocam, que é a palavra da vítima não pode ser desacreditada, e a outra, ninguém é culpado enquanto a justiça não... Então, assim, não é ficar no muro, mas assim, eu não posso desacreditar a vítima e não posso acusar uma pessoa que eu não sou juiz. Então, assim, agora eu gostei do Palmeiras soltar uma nota, gostei do Palmeiras dizer que não vai aceitar, não vai tolerar se for provado. Agora, também não acho que é o Palmeiras que é a justiça. Acho que o Palmeiras, embora não tenha a ver o que ele faz fora com o time, se ficar comprovado, o Palmeiras não pode emprestar a sua história, a sua popularidade a esse tipo de jogador.
Então, assim, então o Palmeiras se posicionou. Disse, olha, a gente não aceita e vai aguardar. Não acho que isso é ficar no muro. Então, assim, se ficar provado que o jogador agrediu, não tem discussão, embora alguém pode falar, não foi no campo. Isso eu discordo, aquela coisa que se dizia antigamente. Eu quero o jogador para fazer no meu time, não para casar com a minha filha, não cabe mais no mundo há muito tempo. Então é isso, assim, eu detesto ficar no muro, eu estou com a sensação que eu estou no muro, mas não é ficar no muro, é ser responsável com o que eu acredito. Eu acho que a vítima não pode ser desacreditada, e eu também não sou contra tirar pedra em quem não foi condenado. Então vamos aguardar. E eu acho que o Palmeiras foi muito brando quando o Abel chacoalhou a genitália. Lá achei que a Leila não fez nada, passou um pano e tal. Não gostei do posicionamento à época. Gostei agora. Acho que o papel do Palmeiras é dizer, ó, né, não é esconder, postar uma nota, a gente não concorda com isso, o jogador diz que não tem nada, vamos aguardar o fato. Então eu leio o seguinte, se tiver alguma coisa, aquele não fica. É a postura que eu espero da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não tirar pedra, mas também não passar pano. Não sei, você, Luísa, que é mulher, talvez você ache minha posição um pouco neutra, brando, eu queria até ouvir Perfeito. Eu você. queria saber a posição da Luísa também. Mas a minha posição é essa. Não, eu concordo com vocês. É claro que é uma acusação gravíssima, seríssima, que se for comprovada não tem nem discussão e não tem não é nem a questão de ficar no clube ou não, mas tem que ser punido criminalmente, né? Tem que ser preso. Mas é claro que a gente tem que ser responsável, porque é uma apuração que ainda está no início, né? Uma investigação que ainda está no início, pelo que a gente leu na matéria que ainda não foi registrado um boletim de ocorrência. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, né, de não apontar culpados ou condenar alguém antes que de fato seja julgado pelos órgãos competentes, né? Então, concordo com vocês, mas é claro que a palavra da vítima tem muito valor, tem que ser feito é ser apurado de fato, né? E não amenizar, deixar para lá, não, tem que ser levado a sério até o fim para se apurar de fato o que aconteceu. De qualquer forma, é uma acusação gravíssima que a gente tem que ficar muito de olho. E eu achei positivo também o Palmeiras se posicionar, tem uma presidente que é mulher, que se posiciona sobre assuntos da pauta feminina e que a gente espera, né, que ela haja assim quando acontece uma situação dessa dentro do clube. Mas a gente segue acompanhando aqui no All Sport e vamos apresentando as novidades, né, sempre. Bom, muito bem, mudando de assunto aqui agora, eu vou chamar um convidado aqui para o nosso programa, para o fim de papo. Vitão, acho que você vai ficar em minoria, eu acho, hein? Diria que sim. Vamos ver, quem está chegando é o Paulo Massini, que sabe tudo de Palmeiras. Ele vai falar o que ele viu deste jogo do Palmeiras sobre o Criciúma. Roda aí. 3 pontos, meus amigos, 3 pontos fundamentais, 3 pontos muito fundamentais. Palmeiras completa 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, e o Campeonato Brasileiro é tão difícil, mas muito difícil mesmo. Nesse momento tem Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, todo mundo na mesma página com 26 jogos. O Flamengo ainda vai jogar com o Vasco e tal, tem que ver o resultado, mas nesse momento o Palmeiras tem 43 gols a favor, 19 contra 24 de saldo, e só depende dele. Abriu 1 ponto por Fortaleza, está a 3 do líder Botafogo. O jogo contra o Criciúma ficou fácil, o Palmeiras fez o jogo fácil, 1 gol com poucos segundos, 3-0 com menos de 20 minutos, e aí a coisa ficou tranquila, mesmo no segundo tempo com a expulsão do Caio Paulista, a coisa ficou boa para o Palmeiras. Alguns jogadores entraram, o Veiga entrou, fez um gol de falta, e isso é importante. O Dudu entrou bastante aplaudido também. O Palmeiras vai precisar de todo mundo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Agora, mais 2 jogos fundamentais. O Vasco lá em Brasília e o Atlético Mineiro em Campinas. O Palmeiras precisa somar, quem sabe, 2 vitórias aí para entrar no mês de outubro, se não o líder muito próximo, com a diferença menor ainda para o Botafogo. Lembrando que Palmeiras tem confronto direto no Allianz contra o Botafogo e contra o Fortaleza. O jogo foi bom, o time jogou muito bem, uma das melhores atuações do Palmeiras nesta temporada. Fluiu bem o jogo pelo lado esquerdo com o Caio Paulista, com o Felipe Anderson, com o Maurício, com o lado direito com o Rios, com o Estevão e com o Marcos Rocha, e a vitória foi bem merecida, diante de 40 mil torcedores no Allianz Parque. Abraço, pessoal. Um abraço, Paulo Massini. Ele aí sempre acrescentando, abrilhantando o nosso debate. Concordou, Danilo? Gostou do que o Massini colocou pra gente aqui?
Eu acho que é exatamente o que ele falou mesmo, é bem por aí. E Você a vê que ele tá fazendo sequência é muitas importante. contas, né? Ele já Então. tá ali, É ó, que, na ponta do lápis, fazendo contagem. como você bem disse, né? O Palmeiras só fica no Brasileirão e aí todo jogo. Vou falar uma frase que o Vitão ama de pontos corridos: todo jogo é uma final. E aí o Palmeiras A vai ter que cascata. jogar todas as partidas como se fosse realmente uma final, porque não, ainda mais que está atrás do Botafogo, né? Se em algum momento o Palmeiras consegue ultrapassar o Botafogo, abre ali uma margem de 4, 5 pontos, aí você consegue eventualmente pensar num jogo que você entra pensando no empate. Agora tem que entrar em todos querendo atropelar. Todos os jogos vai ter que o Palmeiras querer atropelar para poder buscar esse título. E aí, só um breaking news agora, que está acontecendo agora, e nessa briga de títulos aqui. Luiz Araújo saiu mancando, praticamente carregado com uma lesão muscular no Flamengo. O fantasma voltando a assombrar por lá. Então é mais um elemento aí para a gente, nessa briga que a gente falou agora no Isso aí começo do programa, né? é não querer jogar a Palmeiras, Copa do Botafogo e Brasil. Flamengo. Isso é com medo da Copa do Brasil. Não tem nada a ver com o brasileiro. Muito bem, esse clássico que segue 0-0, certo? 0 a 0. Segue 0-0 aí, ó. 20 minutos do primeiro Agora, tempo. palmeirense faz drama, né? É um drama. Eu vi uma cena, eu quase chorei aqui. Fez o jogo. O jogo era uma teta, né? O jogo não foi um jogo importante, foi obrigação. O importante foi ganhar do Furacão lá. Hoje era uma teta, uma obrigação, e se o Palmeiras não for campeão brasileiro apertado, o seu Abel tem que ser cobrado pela palhaçada que foi a escalação contra o Vitória. Isso, na minha opinião, e eu disse na sexta-feira, pré-jogo, né? Eu não concordava com aquilo. Vou falar agora é fácil. Eu falei na TV na véspera, assim, o Palmeiras tinha que ganhar do Vitória. Era um jogo inegociável para quem disputa o título. Você não pode perder ponto contra um time. Mas dava para ganhar. Quando você faz essa opção, você sinaliza para o seu time, para sua torcida, para o seu grupo que, olha, esse jogo aí não é, o futebol não é tão simples assim, ó, põe os reservas que nunca jogaram junto que dá para ganhar. Não, na prática não é bem assim, né? Então, assim, o jogo de hoje, depois de folgar 200 dias pensando só no brasileiro, de verdade, 5-0 me surpreendeu, mas assim, hoje era jogo, meu palpite era 3-0 Palmeiras, assim, fácil. O Criciúma vive seu pior momento na competição, né, tá em baixa, e é um time que ainda é muito difícil jogar em Criciúma, onde o Palmeiras venceu na última bola. Fora de casa, assim, podia acontecer porque é futebol, mas não foi uma superação, era um jogo bem tranquilo para o Palmeiras e ele fez o que se esperava, ganhou bem. E agora, por exemplo, o Botafogo jogou contra o Corinthians bem e ganhou, um jogo que foi apertado, mas a cabeça um pouco pensando no São Paulo. O Palmeiras não tem mais isso. E eu não contem comigo para comemorar a eliminação. Oba, caímos fora. Isso eu acho uma palhaçada. Mas já que está fora, você pode sentar e chorar na sarjeta, ou eu falei, e agora, José? E o Palmeiras fez o que tem que fazer. E agora, José, vamos ganhar o brasileiro e jogar para ganhar o brasileiro. Se vai ganhar, eu não sei. Mas hoje ele não tinha nem discussão para mim. Era Palmeiras entrar em campo, não esperava que fosse um gol aos 49 segundos, ganhasse de 5. Mas assim, eu esperava o que aconteceu. E o Danilo, que é supersticioso, faz zica reversa, esse circo aí para fingir equilíbrio, deve ter gostado desse uniforme horroroso do Palmeiras, que venceu o Cuiabá de monte, hoje de monte, então vai querer adotar como primeiro uniforme do Palmeiras. Porque o Palmeiras, para mim, é meia verde, embora o Luxemburgo ia lá no Roberto Diogun e botava meia branca, mas para mim é meia verde, calção branco e camisa verde esmeralda. Esse, para mim, é o rival. Agora, essa camisa do Palmeiras aí, bom, eu sou conservador com camisa, eu não gosto do meu time de laranja, outro de azul, mas eu sei, você como ser supersticioso, você vai adotar o dourado, né, Danilo? Agora, todo jogo em casa, não foi em casa, né? Foi em Campinas, mas foi como mandante, né? Foi o como dourado. mandante, tinha show do Nat Roots no dia. Isso. Então tem que usar o dourado agora. Gostou do dourado, Danilo? A primeira foto que eu vi, eu tinha achado horrível. Depois eu vi pessoalmente e já achei melhor. E agora já mudou de opinião, tá ainda mais vendo, bonita. Vai ficando mais bonito. Parece o cara falando da ex-namorada, assim. Eu achava horrorosa, mas eu vi. Não é? Você vai passando pano pra você mesmo. Não. É bonito, é feia. O bonito é feia a camisa. Vamos lá. Muitas camisetas eu vejo na foto. Assim, não, é seu time. Camisa tem sentimento, assim, beleza não é tudo, você pode falar aí, mas assim, não é o Palmeiras, né? Você olha para aquela camisa, você vê o Palmeiras. Assim, eu sou entendo, uma geração, mas eu tenho um pouco disso. Minha barba é branca, né? Você é o barba preta. Exemplo, Você é uma barba preta, tem a barba branca, eu sou tradicional.
a geração do Palmeiras Não, 2009. e o time que saiu da fila era aquele verde claro, né? O time que saiu da fila não era a camisa do Palmeiras, era verde clara e branca, listado da Parmalat. Então, cada torcedor, eu não sou um budismo de gosto alheio. Eu só coleciono camisas do meu time, número 1, número 2, normal. Não me venha com roxo, azul, laranja, eu não gosto. Mas cada um gosta do que quiser. E conservador, tradicional, tá certo. Antes da gente passar os resultados e a gente ir caminhando aqui para o fim da nossa live, Danilo, eu queria passar aqui por um jogador que parece que está se adaptando aí, né? Felipe Anderson. Hoje fez um gol, deu um passe, chegou badalado na janela, acho que foi a contratação mais badalada do Palmeiras nessa janela, depois de 10 anos na Europa e tal, grande contratação. Teve um tempo ali que não tinha engrenado ainda, até porque o Abel testou ele em diferentes funções, é um jogador versátil, né, que pode jogar pelos lados, pelo meio, como referência, enfim. Felipe Anderson já se encontrou, já é o que se espera dele, o que ele vem apresentando? Ou ainda não? Não, pelo menos está melhorando, né? O começo do Felipe Anderson foi discreto e tímido, e aqui eu passo um pano, como diz o Vitão, porque é o seguinte, o cara ficou 10 anos na Europa, certo? Ele volta ao Brasil. E aí, na volta ao Brasil, você tem que se adaptar a uma série de coisas. O gramado, aliás, ele tem que jogar provavelmente as primeiras vezes da vida dele que ele joga num gramado artificial. Até a bola é diferente, o ritmo de jogo, tudo isso é diferente. A mudança para casa aqui no Brasil, a volta da família, tudo isso afeta um jogador. Tem jogadores que não estão nem aí, que se no primeiro jogo jogam tudo. Mas vários relatos de quando a gente conversa no dia a dia, de jogadores que vão se adaptando a tudo isso até conseguir desempenhar o seu melhor futebol. E para mim tem uma outra coisa que é muito agravante. O corpo do Felipe Anderson, há 10 anos, está acostumado que em setembro ele está começando a disputa. Ele está ali na segunda ou na terceira rodada do italiano, do inglês, dependendo do ano que ele estava. E agora ele está aqui na reta final do Campeonato Brasileiro, tem que jogar tudo. Então isso para mim faz muita diferença. Ele começou mal, ele teve uma primeira apresentação boa, fisicamente e tal, voando. Depois foi mal, nem acertava domínio nem nada, muito testado pela direita. E agora ele está sendo usado um pouco mais pela esquerda e está respondendo bem. Tem feito bons jogos e eu acho que faz parte de um processo de adaptação e de uma subida natural dele. E bem como você disse, hoje em dia a galera gosta muito do ou é um lixo ou é o craque. Não tem o meio campo ali, o meio termo, ou a adaptação. Eu acho que ele está nesse meio, está passando ali de um começo tímido para jogar melhor. Não dá para já falar, nossa, é a melhor contratação da história, mas já tinha gente. Eu fui outro dia no Palmeiras e São Paulo para assistir olimpicamente ali das arquibancadas, por curiosidade, por coincidência, eu estava nas arquibancadas, e a galera xingava o Felipe Anderson como se ele já tivesse no Palmeiras há 30 anos e nunca tivesse feito nada que servisse. Tira esse lixo daí, Abel Ferreira. Eu fiquei, assim, a segundos de olhar pro cara e falar, meu amigo, que é isso, cara? Esse é o 7º jogo dele. Então eu acho que tem que ter esse período de adaptação e eu acho que o Felipe Anderson está respondendo bem nessa sequência, ainda mais agora sendo mais utilizado pela esquerda. Tem doido pra tudo, né? As pessoas estão loucas, gente. Eu não sei o que tá acontecendo com esse mundo, as pessoas estão loucas. Ô, Vitão, eu não vou esquecer de você, não, viu? Eu vou lembrar aqui a situação do seu time agora, pra você ficar Qual mais. meu time? Você sabe meu time? Não Terminar pra o domingo aí de uma forma leve ou não. Bom, vou repassar os resultados da rodada de agora, que está acontecendo agora. Todos os jogos 0-0 por enquanto, tá? A não ser que tenha saído um gol aí que tenha me escapado, mas pelo que eu tô vendo aqui, não. Cruzeiro e São Paulo 0-0. Bahia e Atlético Mineiro 0-0 também, e o clássico no Maracanã, Flamengo e Vasco 0-0. Amanhã, Inter e Cuiabá se enfrentam no Beira-Rio, e aí fechamos a 26ª rodada, mas alguns times têm jogos a menos, isso ainda vai se acertar. Não foi uma boa rodada para a galera que está bem na parte de baixo da tabela. O Grêmio empatou com o Bragantino, só empatou, o Criciúma tomou de 5 do Palmeiras, o Fluminense, que é o 16º. Aliás, se a tabela tiver aí, até ajuda a gente a identificar, ver melhor se tiver pronta por aí. O Fluminense acabou sendo derrotado nessa rodada pelo Juventude por 2-1, e aí os times do Z4. O Vitória, que venceu o Atlético Goianiense, que é o lanterna, o Corinthians, que perdeu pro Botafogo, aí vem Cuiabá e Atlético Goianiense. Essa briga aqui... Cuiabá joga amanhã com o Inter. Isso, tá certo. Cuiabá que enfrenta o Inter amanhã, corrigindo aqui. Essas coisas eu sei de cabeça, fica tranquilo. Tá tudo aí, né? Já tá decorado, Vitão. Essa briga aqui, como é que tá, hein, Vitão? Vai ficar todo mundo aqui? Vai estar nessa briga do Grêmio para baixo?
sinceramente, o Danilo tá falando dos palmeirenses em relação ao Felipe Anderson. Eu vou falar dos corintianos em relação a ontem. As pessoas perderam a noção. O Corinthians melhorou muito. Graças às contratações, ao que está jogando, melhorou muito em relação à briga pelo rebaixamento, não para ser campeão brasileiro. Das 38 rodadas do campeonato, o jogo mais difícil é Botafogo fora. E o mais fácil é o Atlético Goianiense em casa, que é o próximo. Então, assim, não é que você já vai jogar para perder, perdeu tudo bem. Mas era o óbvio acontecer na rodada, era o Corinthians perder do Botafogo e o Vitória ganhar do Atlético Goianiense. Isso era o óbvio. Então a rodada entregou o óbvio. O que poderia ser uma tragédia, por incrível que pareça, era a derrota do co-irmão hoje. Se o Palmeiras perde hoje, ia ser uma tragédia para o Corinthians, como foi quando o Palmeiras perdeu para o Vitória. Então a rodada, o Corinthians era muito zebra contra o Botafogo, que não jogou no meio de semana, pensou só no Corinthians, que estava lá remendado com 200 desfalques para pegar o Botafogo fora. Agora, você perde o jogo, você teve chance de empatar, o Romero fez aquele pulinho imbecil, tem umas coisas que irritam o torcedor, tal, mas no contexto geral, o Corinthians não disputava esse jogo. Ia lá, apanhava de 4, 5, não jogava. Competiu contra um time melhor que ele, teve alguma chance no jogo. E assim, eu acho que o Corinthians, se jogar o que tem jogado nos últimos jogos, tem tudo para escapar. Eu achei ruim o resultado de hoje do Juventude, porque embora a matemática diga que era melhor a derrota do Fluminense, eu, Vitor Guedes,